É, meu jovem, parece que na Dinheiro City as coisas mudaram e ela não é mais a capital da Gozolândia. O Donald Trump, apesar de ser o favorito aí de ganhar as primárias do Partido Republicano nos Estados Unidos, agora tem uma pedra no caminho. Parece que as investigações sobre a invasão ao Capitólio não estão fáceis pra cima do magnata. Ele acabou de perder e a gente acabou de comemorar. Esse é mais um plantão do Meteoro. Isso mesmo, estamos aqui com Ad News. Ad, conta pra nós, a gente adora ver esses caras tropeçando. Fica até mais leve aqui o nosso plantão. E é bom porque também tem a ver com a invasão ao Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, né? Porque esse é um dos processos movidos pelo Jack Smith, que é quem eles acreditam ser o Alexandre de Moraes dos Estados Unidos. Ele está à frente aí da maior parte das investigações sobre esse caso. Mas vamos lá, a defesa do Donald Trump argumentou que por ele ser presidente, ele teria imunidade nesse caso, ou seja, ele poderia provocar uma insurreição, as pessoas poderiam entrar invadindo tudo, querendo, né, enforcar o vice-presidente, que tá tudo bem, só que aí a justiça falou que não, né? E olha, abro aspas aqui, hein? Não podemos aceitar que o cargo de presidência coloque os seus antigos ocupantes acima da lei para sempre. Para os fins desse processo criminal, o ex-presidente Trump se tornou o cidadão Trump, com todas as defesas de qualquer outro réu criminal. Mas qualquer imunidade executiva que possa tê-lo protegido enquanto ele servia como presidente não o protege mais contra essa acusação. O Trump deve recorrer, tá? E eu falei mais cedo do Jack Smith, que é o... que eu brinquei ainda, que é o Alexandre de Moraes delas. Ele tá à frente aí de das três investigações. E esse é o processo que ele moveu em agosto, tá? Eu trouxe um shortzinho dele, um videozinho short do Jack Smith, quando ele anunciou, no ano passado, esse processo. Vamos dar uma olhada. An indictment was unsealed, charging Donald J. Trump Hoje nós estamos to defraud the United States, por conspirar e fraudar os Estados conspiring to Unidos, disenfranchise voters, and conspiring and conspirar para attempting to obstruct an desiludir official proceeding. The attack e on our tentar nation's capital obstruir on January 6th, procedimento 2021 oficial. was an unprecedented Ele fala assault sobre agora on the o seat of ataque em American 6 de democracy. janeiro de 2021, que foi um Described ataque in the sem indictment precedentes contra a was democracia fueled by lies. dos Estados Unidos. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government. Aí ele fala então que o Donald Trump vai responder aí sobre obstrução de um procedimento oficial durante o processo eleitoral. É isso aí. Ele diz também que a defesa do Trump é cheia de mentiras e tudo mais, e que ele vai acabar respondendo por isso como um cidadão comum. Então, e o trabalho do Jack Smith. Ele tem nome de serial killer. Cara. Ele tem aí uma outra investigação que é a acusação federal, uma acusação federal contra o Donald Trump por ter escondido ilegalmente documentos sigilosos dos Estados Unidos em Mar-a-Lago. Esse processo corre na Flórida. Ele também é acusado em tribunal federal na Geórgia, mas esse aí por planejar subverter as eleições estaduais de 2020, que foi aquela ligação que ele manda para uma das pessoas que está, um dos chefes de sessão, pedindo para encontrar mais votos, dessa ligação. E ele tem um outro processo em Nova York por pagamentos para silenciar a atriz pornô Stormy Daniels com dinheiro de campanha. Nessa quinta-feira... Oi, pode falar, meu bem. A Stormy Daniels. A tempestuosa. Essa Daniels, mesmo. a tempestuosa. É gata, essa mesmo. E na quinta-feira agora, dia 8, a Suprema Corte vai ouvir argumentos sobre aquela decisão da Suprema Corte do Colorado
né, de transformar o Donald Trump inelegível. Como eu já expliquei em outros vídeos, eles não têm um TSE, um tribunal que organize todos os tribunais regionais. O que eles têm são decisões de cada estado. Então, ele teria que se tornar inelegível em cada estado. Colorado fez isso, então, só que Donald Trump, ele recorreu, subiu para a Suprema Corte, e a Suprema Corte vai debater sobre isso agora, tá? E também esse caso também tem a ver com o 6 de janeiro de 2021, tá? Ele se tornaria inelegível, então, por causar uma insurreição. Bem, o assunto está sendo... É isso que temos. Bem, o assunto está sendo complicado aí nos Estados Unidos, né? Essa questão da insurreição e tudo mais, né? Então a gente vê essa questão, a questão civil que aconteceu no Capitólio e tudo mais, mas também toda essa desorganização, parece até, né, de certa forma, mas tem a ver com uma autodeterminação estatal ali e tal, que faz com que o Colorado, por exemplo, exclua ele da eleição presidencial, que é uma majoritária nacional, não tô nem aí, vamos cortar e já era. E agora também a insurreição do Texas, né? Os Estados Unidos está num clima complicado, parece que o Texas, inclusive, estava, sei lá, incitando a criação de novas guerrilhas e tudo mais. A situação nos Estados Unidos, ela tá... O que a gente achava que 2016, 2020 seriam as eleições mais polarizadas da história dos Estados Unidos, essas eleições estão caminhando para uma história parecida, se não pior, porque ela não seria apenas uma polarização, mas ela dependeria para um extremismo muito sério, com o envolvimento de governadores se rebelando contra decisões. Essa decisão do Texas, por exemplo, de ir contra a decisão do Joe Biden, do governo federal, é uma coisa muito mínima e é movida por fake news e sensacionalismo. Lembro que a gente fez um vídeo sobre isso também, e a questão do governo federal é não colocar arame farpado em uma parte da fronteira, por segurança da patrulha que caminha por ali. Já o governo do Texas acha que é necessário colocar o arame farpado, e aí fica nessa, né? É só por isso? Sim, é só por isso. Mas a questão de imigração é uma questão central nessas eleições de 2024, né? Só que o que tá pegando para Donald Trump é apenas na justiça em relação às eleições de 2020 e à insurreição de 6 de janeiro de 2021. E para isso a gente precisava uma justiça um pouco mais rápida. A gente está em 2024 falando de uma insurreição de 2021 e ainda as investigações não estão batendo na porta de Donald Trump, né? Isso é importante porque é muito sério uma tentativa de insurreição, uma insurreição com foco em golpe de Estado é uma questão muito séria, uma quebra democrática muito séria, né? E esses processos, infelizmente, estão andando devagar. O Jack Smith, que tu falou que tem nome de serial killer, o Jack Smith, como eu brinquei que é o Alexandre de Moraes deles, é a figura que está sendo central nesse momento e que está recebendo todos os ataques como o Alexandre de Moraes recebe aqui, né? Então tem fake news sobre ele com relação a narcotráfico, existe, tá lá. Tem diversas fake news com IA em relação a ele e em relação agora a artistas que têm relação com Joe Biden também. Então, a situação nos Estados Unidos é um extremismo muito maior do que o que a gente viu em 2016 e em 2020. Bem, tá aí. Então, o Jack Smith vai ter que segurar esse rojão. No fim das contas, aí, se ele é o Alexandre de Moraes dos caras, ele também não deve ser muito flor que se cheire. De qualquer maneira, tá aí. Deve ter assistido a entrevista do Bill Maher. A entrevista não, né? O sketch do Bill Maher falando que no Brasil o pessoal lidou com as coisas de um jeito sério, então quem sabe pudesse ser a nossa vez? Tá aí. Tá aí o Jack Smith dando o seu recado. A gente volta em mais um Plantão do Meteoro para falar sobre isso e muito mais. Vamos ver o império dos caras ruindo aos pouquinhos, ao vivo. Não que a gente queira, mas vou fazer o quê, né? Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Estive com Ad News. And I see you later, motherfuckers. Out!